Botei para gravar. Boa tarde. A gente tem hoje a Duquesa de Tax, para quem não conhece. A Duquesa, ela é especialista em direito tributário. Ela é muito ativa no Twitter, né, para explicar todo esse monstro que é o direito tributário no Brasil. Tenta explicar de uma forma divertida, de uma forma, enfim, que a gente consiga entender bem. Ela trabalha há 14 anos, né? Tem 14 anos de Tenho experiência no 14 ramo. anos de experiência em consultoria tributária, É né? muito E eu, tempo. muito tempo, eu resolvi criar esse personagem, tá até lá na bio do Twitter. Quem ainda não seguiu, pode seguir lá, é @duquesa de tax, né? De tax. Eu criei justamente porque eu vi essa necessidade das pessoas, eu vi que existia esse interesse em entender melhor e que a gente do lado de cá, nós tributaristas, a maioria advogado ou contador, a gente falava de uma forma extremamente técnica e a gente pregava para convertido, ou seja, a gente só explicava para o nosso nicho aqui, a gente deixava a discussão muito presa aqui no nosso nicho. A ideia foi explicar isso começou ali em maio de 2019, se não me engano, foi até um julgamento do STF, onde eu não vi em lugar nenhum na mídia nenhum jornalista explicando a coisa correta. Então, eu não vi ninguém explicando certo. Fiquei muito brava. Falei, não, eu vou explicar esse negócio, eu vou explicar com GIF, porque aí todo mundo vai entender. E aí eu coloquei com GIFs, expliquei a questão do IPI da Zona Franca de Manaus, e aí foi uma repercussão que eu nunca imaginava, que eu nunca esperava. Primeiro porque eu não acreditava que ninguém gostasse desse assunto. Eu mesma não gosto, entendeu? Ele é que paga minhas contas. É diferente. Então, assim, eu não imaginava que tanta gente gostasse e quisesse saber sobre isso. E aí o perfil foi crescendo, foi aumentando, e as pessoas foram chegando, muita gente chegando querendo saber, o pessoal mandando sugestão, e aí eu comecei com um podcast, em que minha proposta era falar em 10 minutos algum tema tributário, explicar em 10 minutos, que era, no começo foi muito difícil, depois eu fui ficando foi mais fácil. E o que acontece? É um perfil onde eu explico de maneira geral, eu quero conversar com os não tributaristas, essa é a ideia principal. Se for para falar questão técnica, ficar aqui com matriz de incidência e tal, não. Eu acho que hoje a gente precisa trazer a sociedade para a discussão, e a maneira de trazer a sociedade para a discussão é explicando para a sociedade o que acontece. Quando a sociedade vê esse manicômio que a gente enfrenta, a gente vai ter mais força e lutar por uma reforma tributária. É, muito legal, né? Então, eu acho que uma das coisas que você tocou que eu acho legal de você é como é que você chegou nesse de querer fazer uma pós, né, em direito tributário. Porque eu acho que é um negócio que tanta gente olha assim com medo Não, e com é medo interessante. e com medo e porque não é bom. O que aconteceu? Vou ser 100% sincera com vocês aqui. Eu concluí a faculdade de Direito, isso lá em 2006, e eu fiz um processo de trainee para uma das empresas grandes de auditoria, e eu entrei nesse processo de trainee, e lá eu fui descobrir o que era tributário, porque até então nem na faculdade eu não soube direito o que era tributário. E foi quando eu aprendi na prática que eu vi que era tão mais simples que eu fiquei indignada, que eu falei, por que ninguém nunca me ensinou desse jeito? Porque se alguém tivesse me ensinado desse jeito, eu não tinha passado sufoco 1 ano estudando direito tributário 1 e 2. Então, se alguém tivesse me explicado de uma maneira bem mais simples, como é a prática, né, como a gente depois vai trabalhando, enfim, eu entrei, caí de paraquedas, literalmente, e amei, gostei, porque eu sou uma pessoa mais de exatas do que de humanas, eu fico brigando pela matemática, e o direito tributário, ele, embora seja muito maluco, ele tem que fazer algum sentido, ele faz um sentido. Então, essa ideia de entender essa parte do direito, acabei me apaixonando por isso, mas não pelo litígio, por isso que eu estou em consultoria tributária, eu sou zero contencioso, briga não é comigo. Eu fico falando com os meus colegas que trabalham, né, que militam no contencioso, o contencioso, para quem não sabe, é o processo mesmo, judicial, né, é ali, advogar, enfim, eu falo com os meus amigos que eu não tô aqui para resolver problema, eu tô aqui para criar problema, que eu vou criar os problemas que eles vão resolver daqui a 20 anos. Então, eu estou aqui para pensar nas saídas, nas ideias, e eles que vão resolver esse problema depois. E é uma área que permite a gente muita criatividade, vamos dizer assim.
e coloca quase que todo mundo como um pé de igualdade. Se você estudar e tal, fica todo mundo ali pronto para descobrir uma tese, para colocar uma tese. Eu acho uma área bem, por mais que seja espinhosa, eu acho que aí é a matemática que afasta muito quem está no direito. Ela é uma ciência que eu acho assim fantástica, tanto o efeito que ela tem na sociedade, quanto o que ela pode criar, né, em termos de economia, em termos de crescimento econômico, enfim, é isso. Então é um negócio que eu acho que tem uma certa interseção com a economia, que eu acho que é uma área também que quem tá acha incrível e acha que todo mundo devia saber, todo mundo devia entender um pouquinho, devia estar na vida de todo mundo. Quem vê de fora fica meio com medo, não entende direito o que é que está acontecendo ali, né? Exatamente, mas e os economistas, eu acho que eles entenderam esse call aí antes da gente do tributário, de trazer as pessoas. Então você hoje vê canais sobre finanças, sobre economia, as pessoas muito mais interessadas, e é um movimento que eu não via no tributário, mas eu não via porque eu achava que ninguém queria saber. Então, quando eu coloquei, né, quando comecei com a Duquesa, ela é anônima, assim, eu não coloco meu perfil profissional em nada disso, porque eu brinco que ela é tipo o meu Louro José, entendeu? Então, assim, eu uso para soltar o veneno, para a raiva que eu passo, então eu boto ali e nem sempre são opiniões, assim, vamos dizer, litúrgicas, né? Algumas opiniões são bem polêmicas. Como na semana passada, por exemplo, eu comprei briga com metade do Departamento de Economia da USP, mas enfim. Então, assim, são posições que talvez não sejam tão políticas. E aí eu fiquei na Duquesa, e isso acabou ganhando uma dimensão que eu acho super legal, porque o pessoal fica querendo saber quem é, querendo saber quem é. Muita gente sabe, e eu não me escondo, tanto é que estou aqui, mas eu mantenho essa aura do personagem para poder ser alguma coisa que fique mais leve, que eu não tenha tanto pudor para explicar de uma maneira extremamente simples. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei, para começar mais, né, o assunto, eu peguei alguns dos podcasts, eu escutei seus podcasts, e eu peguei alguns dos assuntos que eu acho que podem interessar a gente, assim, e principalmente porque essas lives que a gente tem feito é um pouco mais para calouro, então a gente quer chegar na base também, além de falar dessa parte mais aplicada, e eu separei uns tópicos aqui para a gente falar. Se alguém tiver uma dúvida, coloca no chat e a gente lê no final, dependendo do limite de tempo que você tiver, tá? Se tiver que Claro, sair, só falar. claro. E assim, primeiro, o que eu queria falar é que você, no 10º podcast só, que eu achei engraçado, você começa a falar o que é o imposto e quais são os tipos de imposto. E eu queria que você desse essa base, assim, para quem não Eu tem vou, ideia. eu vou explicar para vocês e vou explicar por que está só no 10º. Eu acho aí eu vou usar um meme de novo, eu acho muita pernalonguice de batom alguém vir falar e falar assim, não é imposto, é taxa. Não é taxa, é muito chato isso. Então, assim, não, eu acho assim, esse tipo de conhecimento, embora ele seja importante, ele não é o mais importante para a gente entender o sistema. Então, eu estou muito mais preocupada em explicar questões do dia a dia, que eu vejo muito mais as pessoas errando, do que se a pessoa falar taxa ou imposto ou qualquer coisa, isso não vai fazer diferença. No final, todo mundo vai entender o que é. Mas para a gente explicar, por exemplo, a gente tem hoje 5 tipos de tributos, para a gente explicar assim de uma maneira bem mais simples. A gente tem o imposto, que em primeiro lugar é aquele que eu falo que a gente paga porque sim. Então, o Estado não tem que te fazer nada, o Estado não tem que te dar nada. Você tem um automóvel? Sim, então você paga o PVA. Você tem uma propriedade territorial urbana, você tem um lote, uma casa, um apartamento, você paga IPTU. O governo não faz nada para você, isso não tem contrapartida, isso é um imposto. Então, todas as vezes que eu falo, quando eu vou tentar estabelecer o que é, eu explico dessa forma. É o imposto porque sim, ninguém te fez nada. É sim, então você vai pagar. Então, esse é o imposto. Quando a gente fala, por exemplo, de taxas, e aí que existe aquele erro do taxar grandes fortunas, é um erro, mas é igual eu falei, é um erro, mas é meio chatice ficar apontando esse erro, porque não vai fazer sentido. Mas quando a gente fala de taxa, aí sim, existe uma contraprestação do poder público.
Então, por exemplo, você paga a sua taxa para emitir seu passaporte. Então, o passaporte vai lá, você vai, como se você estivesse remunerando aqueles servidores, aquele papel, moeda, tudo aquilo. Então, é uma taxa, é diferente. A gente fala de contribuição, aí a gente tem dois tipos de contribuição. Então, já falamos dos impostos, já falamos das taxas, e temos dois tipos de contribuição. As contribuições de melhoria, que são aquelas quando um imóvel tem algum tipo de valorização por alguma obra pública. Então, você tem uma casa lá na Caixa Prego, lá não sei aonde, aí de repente faz um metrô na sua porta. Chega o metrô ali, estação de metrô, assim, abriu o portão, você já caiu na estação de metrô. Isso vai valorizar o seu imóvel. Então, o governo ele pode cobrar isso até o limite da valorização, assim, até o limite do que ele gastou, né? Então, vamos supor que ele tem ali tantos milhões que ele gastou com aquela obra, ele pode aumentar o imposto, estabelecer essa contribuição ali. E eu vou te falar, um negócio é muito raro, eu juro, em 14 anos nunca vi, tá? Pode ser que eu estou no lugar errado, que ninguém está fazendo obra pública, entendeu? Pode acontecer, mas nunca vi, vai que existe. Temos as contribuições, aqui eu deixo claro o seguinte, tudo aquilo que você não começa com I, né? Aí você fala CPMF, COFINS, PIS, tudo isso são contribuições. E qual que é a diferença dela para o imposto? É basicamente a destinação daquilo ali. Então, é muito mais fácil você criar e trabalhar com a destinação das contribuições do que dos impostos. O imposto ele tem uma natureza muito mais vinculante, mas aí a diferença é essa, ou seja, você vai pagar do mesmo jeito, não faz diferença. Você, por exemplo, você tem o IRPJ e tem a CSLL, que basicamente sobre a mesma base, entendeu? Só que um é imposto, o outro é contribuição. Podia ser tudo imposto? Podia, mas aí você ia ter essa diferença da destinação e tem também uma diferença com relação a quando você pode começar a cobrar. As contribuições você pode começar a cobrar antes, você tem ali 90 dias, o imposto só no exercício seguinte. Então, tem essa diferença. E, por último, aquele que a gente nunca mais quer ver, que é o empréstimo compulsório. O que é o empréstimo compulsório? Existe essa possibilidade de, por exemplo, se eu não me engano, está no CTN e fala que é para retirar excesso de moeda. É aquela coisa do plano Collor, né? Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. E tomara que ninguém mais tente repetir isso, mas pode ser em caso de calamidade, também pode ser instituído um empréstimo compulsório. Não que a gente queira ver isso, enfim. Esses são os 5 tipos, mas aí é o que eu estava falando, é uma questão muito, eu acho que secundária, e eu fiz o podcast mais por cobranças de seguidores, porque tinha seguidor querendo, não, mas me fala, qual que é a diferença, Eu gravei mais por isso do que, por exemplo, eu não sou daquelas que eu recebo uma mensagem do seguidor e falo, não, você falou imposto, é contribuição, você falou contribuição, é imposto. Não, gente, vamos todo mundo ficar aqui, todo mundo tentar ter um diálogo, vamos deixar isso para a academia específica de tributário, que fica lá discutindo, enfim. Mas é isso, então por isso que ele só chegou no episódio 10, mas assim, eu acho que ele não é a base mais importante, assim, principalmente para vocês, é interessante ter essa noção, mas assim, não vai ser nada que vai mudar a vida de ninguém. No caso, você prefere falar da aplicação mais prática, né? Eu prefiro, porque eu prefiro trazer as pessoas, e aí a gente vai voltar, eu vou colocar aqui a polêmica do estudo da USP, que deu uma polêmica que eu fui cancelada umas 500 vezes na semana passada, inclusive pelos pesquisadores. Eu não estou falando contra os pesquisadores da USP, muito pelo contrário. A questão é que, para quem não viu, eles soltaram esse estudo falando que se tributar essa parte mais elevada da renda, e você consegue ter um aumento do PIB de até 2,5%. O meu problema com relação a esse tipo de coisa é um estudo que é feito sem dizer como. Então, por exemplo, eles soltam uma informação lá e aí você dá a falsa informação para a sociedade e a sociedade está doida querendo achar uma solução mágica. Todo mundo quer uma solução fácil, uma solução que resolva o problema tributário do Brasil de hoje para amanhã, entendeu? Que aí amanhã já começa e não tem problema. E isso induz as pessoas a esse tipo, por isso que eu disse que o estudo é bom, sempre é válido, o único problema é que ele
tem esse efeito colateral de iludir as pessoas, e aí você vai para um território, por exemplo, do jornalismo, que todas as matérias vieram com isso, taxados mais ricos, aumenta o PIB 2,5%, e as pessoas, a maior parte, não lê, fica só com aquela sensação de que, tem que taxar o Bunda Grandene, tem que taxar, você tem que taxar o Luciano Huck. Então, assim, não é um negócio que faça não tem muita contribuição para o debate. Então, o que eu questionei com relação a isso foi soltar essa informação jogar essa informação para a galera, sem falar como, e sem falar como fazer, e simplesmente fazer todo mundo acreditar que é uma solução mágica, caiu do céu, que é má vontade política, que ninguém quer fazer, então, assim, todo mundo está protegendo os ricos, os milionários. Não é esse o caso. Então, a gente tem que ter maturidade, eu acho, para a gente, todo mundo, como uma sociedade, sentar e discutir. O nosso problema é grave. Quando eu falo, por exemplo, eu dou uns exemplos no Twitter, que, por exemplo, a gente está falando do sistema tributário, o sistema tributário é como se a gente morasse numa casa que o telhado está todo furado. Então, assim, nós já tomamos tanta tempestade na cabeça que hoje nosso telhado está completamente furado. A gente, no começo, quando o telhado começou a furar, a gente colocava um balde. Aí você ia lá, colocava um balde aqui, um balde ali. Hoje ninguém consegue andar na sala mais. Então, assim, é lógico que fazer uma reforma morando na casa não é nada fácil. Todo mundo aqui que já reformou casa sabe disso. Fazer uma reforma de um telhado, você morando na casa, vai sujar, vai dar problema, enfim. Mas se você não fizer, não existe uma outra maneira de resolver esse problema. Então, assim, você pode colocar mais balde, mas vai chegar ao ponto em que você simplesmente não vai conseguir mais andar. Hoje a gente vai desviando, então, assim, dá essa solução mágica de que, não, agora a gente não precisa reformar o telhado, a gente põe uma camada de vidro de cima, de fora a fora, mas não é viável. Então, assim, esse é o ponto que eu chamo muita atenção quando a gente está falando de não tributaristas propondo esse tipo de coisa. Assim, eu queria trazer esse assunto aqui para vocês também, por essa questão da economia. É muito importante pensar no ponto de vista prático, não é simplesmente soltar as coisas e falar assim, vai funcionar assim. Porque para a gente do tributário soa da mesma forma que falar assim, não, então imprime mais dinheiro para vocês, entendeu? Assim, a indignação que eu sinto quando eu vejo uma coisa dessa é a mesma que você sente quando eu falo assim, então faz mais dinheiro, imprime mais dinheiro. Você fala, não, mas não pode, mas também não pode simplesmente propor uma ação de tributação que você não vai falar um começo, meio e fim, não tem lógica. Então, assim, esse foi o ponto, assim, da discussão da semana passada. Então, sempre um problema quando você sai um artigo, assim, um negócio mais técnico com um título inflamatório, um resultado inflamatório, porque o resultado ele tá lá no resumo do artigo, lá no início. O jornal ele vai pegar aquilo, ele vai reproduzir, as pessoas nem leem o artigo do jornal, quem me dirá vai ler o artigo original e ter a capacidade de dizer, pô, mas está faltando uma coisa aqui nessa parte técnica, né? É exatamente isso. Enfim, mas já que você citou nesse ponto que eu tinha colocado aqui também, para a gente falar do imposto sobre grandes fortunas, então, né? Adoro falar sobre o IGF. Que a gente Adoro falar teve. sobre o IGF, É porque um, o IGF, de novo, né, é o super-herói da coisa, né? Ele vai vir sim, e vai sim. resolver tudo. É sempre colocado aí, sempre está em pauta, né? Em tudo quanto é lugar, principalmente hoje em dia. Em economia, a gente tem tido muito. Você procurar em qualquer banco de dados de artigo, desigualdade é uma das coisas que mais se escreve hoje em dia em economia. E a gente tem tido experiências assim, a gente vê de países que instalaram esse tipo de taxa, de imposto, e, e depois, né, eles retiraram. Você pode falar um pouco de como funciona esse ponto? Vamos falar. O imposto sobre grandes fortunas, de novo, ela é aquela coisa, aquela salvação, é o que eu falei, vamos colocar uma camada de vidro no nosso telhado, eu falei assim, gente, não vai funcionar, porque não vai suportar o peso, porque não vai suportar, e você coloca a mesma coisa, igual eu tô te falando dessa analogia que eu faço do telhado. O imposto sobre grandes fortunas é aquele, inclusive eu falo isso no podcast, é aquela que eu chamo aquele imposto Monet, entendeu? Que de longe ele é muito bonito, quando você vai chegando de perto é só um borrão, porque não faz sentido. Então, gente, é um esforço muito grande para você não conseguir a arrecadação que justifique. Qual que é o primeiro problema que a gente começa com o imposto sobre grandes fortunas? É determinar o que seria a base de cálculo, o que é uma grande fortuna, a partir de onde eu vou cobrar.
Eu vou cobrar isso só de pessoa física? Eu vou cobrar de pessoa jurídica? Porque se eu cobrar só de pessoa física, vai tudo migrar para jurídica. Se eu for cobrar determinado, por exemplo, patrimônio, eu vou cobrar sobre quanto a pessoa tem em imóveis no país, quanto a pessoa tem, enfim, determinar essa base de cálculo vai ser extremamente difícil. E são pessoas que, é o que eu disse também, são pessoas com altíssimo poder aquisitivo, afinal de contas estamos falando de grandes fortunas, e são pessoas que vão ter mecanismos para fazer esse tipo de planejamento tributário tranquilamente. Então, eles vão pegar e falar, e as pessoas falam assim, mas imóvel não sai do país, imóvel não tem como tirar o capital, não tem como fugir, consumir com o capital. Não tem, de fato, tá aqui a casa, ninguém vai tirar ela daqui, mas eu consigo transferir isso para uma pessoa jurídica, eu consigo transformar isso numa holding, e isso hoje já é extremamente usual quando a gente está falando do que a gente chama de wealth management, né, que é o planejamento sobre as fortunas. Toda a parte de planejamento sobre fortunas hoje no Brasil já considera, inclusive, esse cenário proposto de talvez ter um imposto sobre grandes fortunas. Então, o que eu acho, assim, do imposto sobre grandes fortunas? Não é que eu acho que não tem que tributar rico. Tudo bem, eu não tenho nada com isso. Nem rica eu sou. Então, assim, não é que eu... E outra coisa, mais um imposto seria bom para mim. A questão não é essa. A questão é que eu falo que a gente não vai ter tanto retorno em termos de arrecadação quanto do esforço que a gente vai fazer político. Então, o que eu falo de imposto sobre grandes fortunas é isso. A gente teve experiências praticamente no mundo inteiro. Isso não começou agora. Isso começou no Japão, depois depois da Segunda Guerra Mundial, 1950 e qualquer coisa, em que vários países já colocaram, já tiraram, já viram que não era uma boa solução. Eu lembro mais fresco do exemplo da Suíça, que é dividida em cantões, né, que são os estados, e como esses estados têm alíquotas diferentes, você vai vendo as fortunas migrando de cantões. Então, as fortunas estão aqui, vão para cá, vão para cá, vão para cá. E o que eu falo é que ninguém paga imposto porque quer, ninguém vai achar bonito pagar imposto. Não, eu vou pagar aqui porque eu tenho uma grande fortuna. Não, todo mundo vai fazer um planejamento para tentar pagar menos. E enquanto a gente está falando dessa salvação, a gente deixa passar, a gente fica mirando no elefante branco e deixa passar outras coisas que são muito mais importantes e que têm um impacto muito maior na vida das pessoas e nessa redução dessa desigualdade. Aí que eu acho que a gente precisa focar, que a gente precisa ter mais estudos a respeito, mas não é fácil. Entender, por exemplo, impostos sobre consumo é muito mais difícil do que você vir com uma alíquota fechada e falar, todo mundo que tem acima de 3 milhões de reais, pá, toma aqui um imposto sobre grandes fortunas. É uma solução simples e errada para um problema complexo, né? Aquela velha frase. Então, a gente vai ter uma solução simples que não vai funcionar. E aí, eu lembro que nesse estudo também da PUC, da USP, muita gente confundiu a questão do imposto sobre grandes fortunas e falar de uma nova faixa do imposto de renda retido na fonte. Foi uma questão que eu coloquei, falei, olha, se a gente coloca uma faixa a mais de IRPF, né, de imposto de renda pessoa física, quem vai chorar é funcionário público. Porque quem tem em folha salários altíssimos e que não pode fazer nada a respeito disso são os funcionários públicos. Então, assim, vai ser a casta que vai pagar, porque hoje quem tem condições tem esses planejamentos de riqueza que eu falei. Então, isso vem via dividendos, isso vem via PJ, isso vem de qualquer outra forma que não seja estritamente na folha. A questão de criar uma nova faixa de imposto de renda vai pegar estritamente os altos funcionários, que aí, inclusive no Twitter, eu chamei de IGS, né, que é o Imposto sobre Grandes Servidores, que vai ser a única coisa que vai acontecer. Ninguém vai pagar isso, não vai ter um impacto também arrecadatório da mesma forma que eu falei antes. É uma questão, assim, são soluções simples, que eu acho que são soluções propostas numa simplicidade que não cabe mais no momento para a gente discutir. Tudo que a gente tinha, por exemplo, a gente está com uma tabela de imposto de renda completamente defasada, ou seja, nós temos um aumento de imposto de renda todo ano, e isso é importante para as pessoas perceberem, porque todo ano você paga mais imposto, porque você não tem uma correção. Então, quem ali estava na última faixa que era isento, tem um aumentinho que seja, vai pagar imposto sobre aquilo. Então, assim, não é mais essa questão de espaço arrecadatório. É uma das coisas que eu coloco.
O que a gente precisa enfrentar hoje, dentro do sistema tributário brasileiro, é a tributação sobre consumo. Hoje é o nosso grande calcanhar de Aquiles, é o nosso grande problema. E, dada a complexidade, nós estamos falando de 27 ICMS, nós estamos falando de 5.500 impostos sobre serviço de cada município, 5.500 diferentes, é uma complexidade tão grande que eu até entendo a academia, especialmente assim, os economistas, quando a gente fala de igualdade e de igualdade social, de redução da desigualdade, é muito difícil até para alguém conseguir fazer um trabalho nessa área que justifique, né, que consiga contemplar tudo e consiga colocar, por exemplo, fazer o que a gente quer, que é a reforma tributária sem aumento da carga tributária. Quando as pessoas falam para mim, por exemplo, quando eu estou enfrentando essa questão da tributação sobre consumo, que eu sou uma assim, você gosta de qual das propostas, né? Qual das PECs que está lá no Congresso? Eu não acho que nenhuma delas seja ideal, mas eu acho que a gente tem que partir de alguma coisa. Então, assim, a gente chegou num ponto em que não o ótimo é o inimigo do bom. Então, assim, se a gente for ficar esperando chegar à proposta ideal, eu tenho minhas críticas à PEC 45, por exemplo, inúmeras delas. Eu acho que a PEC 45 invariavelmente vai aumentar a carga tributária, mas eu não sei exatamente, eu acho que é pior para a gente não fazê-la. Então, é uma questão, assim, de ter que apoiar em virtude de a gente precisa começar a andar. Eu vejo muitas críticas, por exemplo, a essa questão da tributação sobre consumo, e falar assim, mas a PEC 45, por exemplo, demora 10 anos, vai demorar 10 anos de transição, é muito tempo. Gente, se a gente tivesse apreciado a PEC 45 lá atrás, já tinha passado 3 anos. Então, assim, cada dia que a gente vai empurrando para frente, a gente já podia ter resolvido isso lá atrás. Então, assim, mas 10 anos é muito tempo. Ficar falando que 10 anos é muito tempo, sem fazer nada, vai ser mais tempo ainda. Então, assim, eu acho assim, um grande ponto no Brasil hoje que a gente tem de tributação é a tributação sobre consumo. É isso que eu bato mais na tecla. Entendo. E assim, eu acho que eu não coloquei isso no briefing que eu mandei para você, mas eu pensei agora, para você, tem algum exemplo de país ou de forma de lei que seria melhor para a gente tributar mais progressivamente no Quando a Brasil? gente fala de tributação sobre consumo, Independente. ou como um todo, Quando se fala é, de imposto de grandes fortunas como esse negócio, a gente diz, tá, vamos tributar as pessoas que estão no alto extrato de renda. Como é que a gente faria isso de maneira é, inteligente? é muito complicado, é muito difícil. E aí, um mecanismo que existem dos acadêmicos que eles estão colocando é, principalmente, por exemplo, no caso da tributação sobre consumo, ter algum tipo de retorno em que esse imposto seja reembolsado para as famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. É uma proposta extremamente difícil de operacionalizar, vamos dizer assim, mas é uma hipótese que a gente tem que trabalhar com ela também. Porque hoje, o que acontece? Existem vários estudos, eu recomendo para todo mundo que queira entender um pouco mais sobre VAT, procurar no YouTube, tem vários cursos da Rita Della Féria, que para mim é uma portuguesa maravilhosa para falar sobre imposto sobre consumo. E aí, o ponto principal que a gente tem é isso. Quando a gente fala, por exemplo, tributação sobre a cesta básica, e aí a gente tem a desoneração da cesta básica. Só que a gente vê que, por exemplo, quanto maior, mais alta a renda a pessoa, mais ela consome aquilo. Então, quem vai mais, por exemplo, se beneficiar dessa desoneração é quem tem mais poder aquisitivo. É justamente o contrário do que a gente buscava. Então, assim, é por isso que o VAT, pelo menos sobre o consumo, que eu acho mais ideal, é esse VAT que está sendo, que tem na Europa, né, que está sendo proposto com o mínimo de alíquotas imaginável, o mais flat possível, nessa sistemática não cumulativa, que é a sistemática de débito e crédito, você toma crédito daquele imposto e depois você compensa com o que você deve. É o mais justo e é o que a gente mais tem essa possibilidade de poder, por exemplo, depois. E hoje, assim, a gente aqui no Brasil, a gente está falando de nota fiscal eletrônica, a gente já tem o sistema. A gente conseguir fazer esse reembolso às pessoas que, por exemplo, são consideradas vulneráveis, ou, por exemplo, que recebem, usar a mesma base do auxílio emergencial, não é algo impossível, mas é algo que vai demandar muito. Vai ter fraude? Claro que vai ter fraude, gente. Nós estamos falando que em qualquer lugar vai ter fraude.
mas é uma maneira que a gente pode pensar de tentar reduzir essas desigualdades, porque hoje o maior problema é o consumo. Porque quando a gente fala em renda, imposto sobre a renda, você não tem renda, você não paga imposto. Então, assim, ele é menos regressivo. Quando a gente vai falar do imposto sobre o consumo, ele sim é extremamente regressivo. E ele castiga muito mais os mais pobres, muito mais as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Por isso que todas as vezes eu viro para esse lado do imposto sobre o consumo, porque em termos de políticas públicas, eu acho que é onde a gente vai ter o melhor resultado. Então, assim, o imposto sobre a renda tá ali. Você oferiu a renda, você recebeu, você vai pagar. Quando a gente fala de imposto, algum outro tipo de imposto, por exemplo, deixa eu ver, a gente vai falar do imposto sobre operação financeira. Você não tem operação financeira, você não paga. Agora, aí a gente cai naquela armadilha, né, da CPMF. A gente cai naquela boa e velha armadilha que é a CPMF. Por que a CPMF é ruim, né? Isso do meu ponto de vista. E aí vocês podem dar o nome que vocês quiserem para a CPMF, pode chamar de Digital Tax, e-Tax, cosplay de CPMF, é tudo a mesma coisa. Então, quando a gente fala de movimentação financeira, é muito inocente pensar que a CPMF funciona como um imposto sobre a renda. Ou seja, as pessoas que movimentam no banco são as pessoas que têm dinheiro, então as pessoas que têm dinheiro têm mais que pagar imposto. É um raciocínio muito raso, porque quando a gente está falando de um imposto ou de uma contribuição sobre todas as movimentações financeiras, invariavelmente isso vai chegar na cadeia e isso vai chegar no consumidor. Então ele é muito mais castigante, vamos assim dizer, para quem está lá embaixo e que vai ter que suportar toda aquela cadeia que teve um monte de etapas e que todas as etapas você teve incidência de CPMF. Então, ele é o máximo do regressivo que a gente tem hoje. Até porque, por exemplo, por mais que a gente fale que o ICMS o imposto sobre consumo é regressivo, o ICMS é não cumulativo, ainda pelo menos tem isso. Então, assim, o ICMS que você pagou anteriormente na sua comprando matéria-prima, você vai poder creditar dele depois, você vai tomar aquilo ali como se fosse um voucher que você tem para poder compensar. Então, o ICMS ainda é menos regressivo do que a CPMF. A CPMF ainda é uma modalidade mais agressiva ainda em termos de regressividade, em termos de castigar as pessoas numa situação de vulnerabilidade. Então, você falou um pouco da CPMF, eu acho que é um negócio interessante da gente pensar assim. Tem se falado muito sobre essa CPMF. Já se teve alguma proposta em si ou tá só o Paulo Guedes falando? Nenhuma, eu acho que funciona igual aquele. Eu fico falando que funciona igual aquele desenho. Quem já assistiu Procurando Nemo, sabe que a Dory tem perda de memória recente, aí ele volta e solta isso como se a gente tivesse perda de memória recente, entendeu? Então, nós vamos fazer CPMF, aí todo mundo xinga, todo mundo briga, todo mundo isso, aí ele some uns 2 meses, dali 2 meses, e se a gente fizesse uma CPMF? Não tem condição, mas de novo, isso, não tem 2 anos nós estamos escutando isso, é uma nota só. De novo, é a solução simples, a solução rápida, porque politicamente vai ser uma solução menos desgastante. Você vai lá e coloca, por mais que seja desgastante aumentar a carga tributária, mas você faz isso de uma maneira mais simples, ele vai lá e coloca uma MP, institui esse PMF e beleza, e depois, assim, vai exigir menos capital político. Quando a gente fala de fazer uma reforma em tributo sobre consumo, você vai lidar ali com prefeitos, governadores, deputados, senadores, todo mundo querendo deles e todo mundo sem querer perder capital político, sem querer perder aquele poder que tem. E qual que é esse poder que o governador tem? São os incentivos fiscais e aqueles regimes especiais. Hoje os governadores têm autonomia para isso. Então, por exemplo, você tem uma alíquota de 12% de CMS, mas alguns setores pagam 2, 3, 5, não pagam, ou tem desconto completo no ICMS devido, no ICMS a pagar, e a gente vai falar de guerra fiscal, justamente é um mote para isso. Então, hoje é um caldeirão de vaidades essa questão e que ninguém quer enfrentar, porque é muito difícil. Então, quando a gente vê, por exemplo, por que eu fico criticando às vezes, e olha que a equipe econômica do governo é muito boa em termos de tributaristas, os tributaristas são excelentes,
mas não há propostas diferentes. Então, assim, você chega, por exemplo, com a ideia do digital, o que é o digital tax? Você fala, nossa, digital tax vai tributar streaming, ou, sei lá, vai criar uma... Não, é a CPMF disfarçada. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, gente, mas não tem condição uma coisa dessa. Aí não, é sobre transação financeira, é sobre o Pix, vai tributar isso. Então, assim, é uma solução que é simples, mas que hoje a sociedade não compra mais. Então, a sociedade não vai aceitar isso mais caladinha, como o ministro disse no ano passado, né? Todo mundo paga um pouquinho, ninguém nem vai ver, todo mundo vai pagar só um pouquinho. Hoje isso não existe. Em termos de sociedade, como a gente tem hoje, e todo mundo se organizando em rede social, WhatsApp, aquela coisa toda, viral, hoje você não solta uma dessas mais, como foi feito em 97. Em 97 a gente estava vivendo um outro momento como sociedade, um outro momento em termos de comunicação, que possibilitou nós vamos colocar a CPMF para a saúde e tal, enfim. Mas hoje em dia isso não existe mais, não cabe. É só ver a reação que foi com a proposta do governo da CBS, que era só unificar PIS/COFINS, e como unificou PIS/COFINS, mas aumentava a carga de um monte de gente, essa proposta foi execrada e perdeu o timing emergencial que ela tinha, justamente por isso. Então, não existe mais hoje o governo mandar esse famoso se colar, colou, entendeu? Manda lá, vai aumentar a carga, às vezes ninguém vê, às vezes vai ficar todo mundo quietinho, e não é isso que vai acontecer. Só que enfrentar a questão do da tributação sobre o consumo e com esse monte de gente aqui querendo, de alguma forma, não perder seu capital político, é extremamente difícil. Então, a gente falta uns 15 minutinhos para 6 horas. Você tem alguma restrição? Você tem que sair 6 horas? A gente precisa ir Não tem, no... não, eu consigo ficar mais uns 15 minutinhos. Tá. Para quem entrou depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aí que a gente lê depois. E você citou da guerra fiscal, que também é outra coisa que eu queria falar, porque eu acho que você mesmo fala que é uma parte que você acha muito interessante. Eu Sim, fiz, eu eu fiz fico um, querendo que as pessoas. O Helder quer saber se imposto é roubo. Só alguns, Helder. Só alguns. Eu costumo dizer que são alguns, tipo, o imposto de importação é roubo, entendeu? Só alguns. O imposto de importação, por que existe imposto de importação? Só para proteger a indústria local? Isso é roubo, isso não precisa ter, não. Então, eu respondo sempre assim, tá? Eu gosto de lidar com quem vem assim, imposto é roubo? Só alguns. Alguns sim, outros não. Mas eu mal te cortei. mas enfim, porque a guerra fiscal foi, na verdade, uma das coisas que eu entrei para fazer uma pesquisa sobre guerra fiscal. E é um assunto muito interessante, né? Que ele cria meio que uma competição entre os estados, entre as regiões. Isso quando a gente fala de desigualdade regional, você tem toda uma problemática com isso. Eu queria que você falasse um pouco de o que é a guerra fiscal e como é que ela surge. Vocês estão aí no meio do fronte, né, da guerra fiscal aí no É, Nordeste, né? Vocês estão a sim. parte no meio do fronte da guerra Aqui, quando a fiscal. gente fala de desigualdade regional, é um assunto assim muito em voga pra gente. De novo, essa ideia da guerra fiscal, ela acabou chegando onde chegou por ser aquela famosa solução simples para o problema complexo. Então, alguém falou assim, olha, beleza, se a gente der um incentivo para as empresas colocarem uma indústria lá no sertão de Pernambuco, isso vai fazer com que essa região seja industrializada, gere empregos, não sei, tá, aí a gente reduz o ICMS. Ok, mas o ICMS, como eu disse, ele é um tributo que é não cumulativo e ele não muda no país. Ou seja, se você está comprando de alguém do Nordeste, ou está comprando de alguém do Sul, ou está comprando de alguém do Centro-Oeste, aquele valor que você está comprando, por exemplo, numa matéria-prima sua, você vai poder tomar esse crédito do ICMS que foi pago na parte anterior. Então, assim, a gente tem, pensa só, 27, vamos dizer assim, lugares autônomos nessa parte do CMS, cada um coloca a sua alíquota, cada um faz o que quer, cada um coloca seu benefício fiscal do jeito que acha, só que o estado de cá tem que arcar com o que o daí fez. Então, o que acontece? Você, por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa em Sergipe, aí você tem lá 100, você pagou 100, custou 100, você pagou 12 de ICMS. Mas, na realidade, você não pagou.
Porque na sua apuração, o estado do Sergipe dá para você um desconto de 90%, vamos supor assim, um desconto de 90%. Então, daqueles 12, você pagou o quê? 1,2. Só que quando eu tô aqui em Minas e eu compro essa matéria-prima que você fabricou, que você me entregou, eu vou tomar crédito de 12. Ou seja, eu vou tomar crédito de um imposto que não foi pago para ninguém. Então, assim, ele nunca existiu. Ele está na nota, mas como existe essa sistemática do benefício fiscal, ele não foi pago para ninguém. E aí, Minas Gerais, que não tem nada a ver com isso, vai ter que honrar e vai ter que me dar o desconto desses 12 que eu, teoricamente você pagou para o Estado de Sergipe. Então, assim, é extremamente complexo, é uma questão extremamente complexa, porque o que aconteceu foi o seguinte: quando a gente teve esses benefícios regionais, especialmente no Nordeste, a gente fala Nordeste, Centro-Oeste, acabou virando uma guerra, porque quando as empresas, é lógico, fizeram planejamentos tributários e colocaram, talvez, né, intermediários ali em cima no Nordeste, para depois descer para o Sudeste, São Paulo, que foi um dos primeiros, falou: gente, peraí, não é assim não, eu estou tendo aqui que arcar com crédito de ICMS que eu sei que não foi pago, que eu sei que foi um benefício que não foi aprovado no CONFAS. Porque o que é o CONFAS? Que eu brinco com a reunião de condomínio, né? O CONFAS vai todos os secretários da Fazenda e lá eles definem se o benefício, por exemplo, o Estado de Sergipe quer dar um benefício, um desconto de 99% do ICMS. 99% você vai pagar só 1%. Você vai levar isso para o CONFAS é lógico que vai falar não, porque isso vai desbalancear a competitividade. Você não pode fazer isso. Sabe o que o Estado de Sergipe faz, né? Fala: tá bom, obrigado, vou continuar assim mesmo. É como se fosse uma reunião de condomínio, onde você faz e ninguém tá nem aí porque tá sendo decidido. Então, a questão principal, quando a gente fala de guerra fiscal, é justamente isso, porque aí São Paulo fala assim: mas a gente não aprovou esse benefício, Sergipe, você deu o benefício, eu não aprovei, eu estou pagando. Então, assim, é uma decisão extremamente complexa, é uma sistemática extremamente complexa, porque, por exemplo, as empresas hoje fazem o leilão. Por exemplo, eu sei que o Ceará deu um benefício há alguns anos atrás de 99% de desconto no ICMS. Pernambuco era 95%, começava em 75% e ia até 95%. Então, assim, e era um desconto, igual eu falei, no pagamento, então não saía na nota saiu o ICMS normal. Então, assim, é uma questão de muito difícil, porque ao mesmo tempo eu entendo a questão dos estados fazerem essa atração de investimentos para perto de si. Mas aí é o imposto que está errado, é a sistemática do imposto que está errada. E por que eu digo que é muito difícil, por exemplo, lidar com essa questão da tributação sobre o consumo? Porque hoje, por exemplo, o governador de Sergipe, o governador de Pernambuco, o governador da Bahia, Amazonas, tem autonomia para fazer esse tipo de benefício. A revelia do CONFAS, ou do CONFAS, não interessa o que o CONFAS pensa. Então, a gente tem hoje, por exemplo, eles têm um poder muito grande na mão. Ou, ao mesmo tempo, você é uma empresa que você está acumulando muito crédito, você pode chegar lá e negociar um regime especial. Um regime especial eu não vou pagar na entrada, eu vou pagar depois, eu vou pagar na saída, eu vou pagar quando for para melhorar o fluxo de caixa. Não é prejuízo, não é renúncia fiscal que eu estou falando. Aí aqui é ajudar o fluxo de caixa para as empresas, para as indústrias, isso conta muito. Então, por exemplo, eu venho para Minas Gerais, a Minas Gerais atraiu agora recentemente, né, Mercado Livre, Amazon e tudo. Eu venho para cá, com certeza o regime especial está por trás disso. Porque você coloca que, além da questão da localização geográfica de Minas, né, que é estratégica, que está aqui no meio do país, mas existe com certeza a questão dos regimes especiais. Eu não vou pagar, por exemplo, eu vou diferir meu ICMS na entrada, eu não vou pagar na entrada, vou pagar só na saída. Isso tudo é vantagem, isso tudo é política, né? É capital político. Por isso que eu falo que sentar e discutir uma tributação sobre consumo não vai ser fácil para ninguém. E eu duvido que seja aprovada tal como está, mas a gente precisa começar a atacar esses problemas, porque isso vai só piorando. Então, por exemplo, não é que está errado a questão da atração de investimentos do Nordeste, não é isso. A questão que está errada é como isso é feito. Até como eu falei, como comecei com a Duquesa, foi justamente uma questão do crédito de IPI na Zona Franca de Manaus, que é um benefício em cima de novo, mais um imposto não cumulativo,
Você tem um imposto não cumulativo, a galera dá um benefício em cima do imposto não cumulativo, eles ferram o resto de todo mundo que está fora daquela localidade. E aí estavam criticando, porque o STF julgou procedente o crédito de um IPI que não foi pago. A gente não, o errado aqui não é o STF, o errado aqui é a sistemática do benefício. Você não tem que dar um incentivo em cima de um benefício que você é não cumulativo. Porque o direito, é claro, você tem direito a tomar aquele crédito, não interessa se você pagou ou não. Entende? Não interessa se o outro pagou ou não. Então, assim, o que a gente precisa aperfeiçoar é isso, porque a gente fala de guerra fiscal, por exemplo, a gente teve a questão da Ford, por exemplo, recentemente. A gente vai falar, por exemplo, a Ford em Camaçari foram milhões e milhões e milhões de reais em benefícios setoriais local e regionais que não funcionaram. Então a gente precisa usar o caso Ford, porque eu falo, o caso Ford eu acho emblemático, porque não está relacionado ao tributário. Isso eu afirmo para vocês, porque não houve nenhuma mudança, não houve nenhuma revogação de benefício, nenhuma mudança drástica no benefício. Então, foi uma decisão extremamente estratégica. O que a gente precisa saber é por que os incentivos que a gente deu tributários não foram suficientes para segurar essa estratégia de mercado. Nós estamos fazendo errado. Então, a gente precisa aprender com os nossos erros, porque afinal é dinheiro meu, dinheiro seu, é dinheiro de todo mundo. A gente precisa aprender com os nossos erros e uma coisa é fato. Os benefícios regionais, tal como estão desenhados, eles não se sustentam. Então, a gente tem, por exemplo, coloca uma empresa lá no sertão de Pernambuco, mas aí você tem problema de logística, você tem problema para poder colocar todo mundo ali em volta, você não tem serviço suficiente, você não tem hotel para as pessoas irem. Então, assim, tem que ser pensado de uma maneira muito menos simplória do que está sendo colocado, do que foi colocado. Senão a gente não tem crescimento, a gente vai ter esses elefantes brancos, entendeu? Que a gente coloca lá a Ford vai embora de Camaçari. Então não vai ter nenhum resultado se a gente não pensar isso de outra forma. Então, se não tem mais nenhuma perguntinha, eu queria fazer uma perguntinha pessoal aqui. Você falou da Zona Franca de Manaus, né? Que eu acho que é uma coisa que também dá muita discussão entre economistas. A gente tem paper aí sobre se a gente precisa da Zona de Manaus, se ela não é uma perda de eficiência. O economista pensa muito em eficiência, tem muito isso na cabeça. O Jorge tem um aí, depois, faz depois da minha. Um dos caras assim que eu acho que mais, enfim, é majestoso assim para quem é calouro, para gente que já está no curso também, é o Marcos Lisboa, que faz muita palestra e tal. E uma das coisas que ele fala é falar da complexidade tributária do país. Eu queria saber assim, de uma pessoa que tem tanta experiência nessa parte de direito tributário, a complexidade tributária, ela cria um peso morto, assim, quando a gente fala de eficiência? Sem sombra de dúvidas. Por quê? E aí eu acho que é importante a gente pensar por esse lado também. Hoje, o sistema tributário hoje no Brasil, ele tem esses nichos setoriais que têm essas vantagens. O Marcos Lisboa ataca muito isso, eu sou muito fã do Marcos Lisboa. Então, ele tem nichos hoje como privilégios. E o que a gente tem? Se a gente for pensar numa régua, assim, vamos falar, por exemplo, das empresas pequenas, as pequeníssimas, aquelas empresas que estão no Simples Nacional. Então, elas estão ali bonitinhas e elas têm essas vantagens. Então, ela tem uma desoneração, tem ali porque faz sentido e tal. Enfim, coloca ali o Simples, você paga uma guia só, paga 2, 3 máximo, enfim, resolve o problema. A gente tem as grandes empresas que eu estou falando, inclusive já trabalhei, você tem departamentos inteiros com 10, 15, 20 pessoas sêniores só para pensar nisso, só para pensar em tributário, só para ver qual que é a melhor saída, qual que é a melhor. Então, assim, você tem, por exemplo, em uma empresa, você tem 20 profissionais dedicados exclusivamente a isso. E eu falo que nenhuma empresa ou core business tem que ser pagar imposto. Ninguém. O core business tem que ser produzir, seja lá o que você produz. Então, você tem que produzir, prestar serviço, você não tem que ficar pensando em ler norma, em adequar norma, em tentar sair da norma, pensar saída sobre a norma. Então, a gente tem, por exemplo, as empresas menores, que às vezes nem querem crescer para não perder esses privilégios de serem pequenas. A gente tem as grandes empresas que conseguem pagar ali 20 funcionários extremamente sêniores para poder pensar nas saídas tributárias, e a gente tem quem se ferra, né, que é a galera que está no meio aqui.
E é todo mundo, que são as empresas médias, que fazem economia geral, você sabe disso muito melhor do que eu, e que não tem condição nem de pagar um departamento de tributário ou uma consultoria tributária de renome, não tem condição de fazer isso, não tem tempo de fazer isso, porque precisa produzir, precisa trabalhar, precisa fazer, então a gente tem, aí a gente vai empurrando com a barriga esses problemas, e aí o que acontece? Essas empresas ou entrando numa situação de ilegalidade tributária, ou vão ficando inadimplentes e tal, espera o próximo refis, porque refis é igual show do Roberto Carlos, tem todo ano. E aí, o que acontece? Essa é a cultura, e aí é o problema que eu aponto no refis. Hoje, a sistemática tributária tal como está, ela privilegia o mal pagador. E isso é muito ruim passar essa mensagem para empresas, para a indústria, para a economia em geral. Você passa essa ideia de que eu não preciso pagar. Daqui a pouco vai surgir um refis, você tem desconto na multa, você tem desconto no juros, você divide 120 vezes e está tudo certo. Então, assim, é uma mensagem que passa errado. E aquele ali, ou seja, quem está ali se esforçando para pagar tributos da melhor maneira, é o bobo, entendeu? É o bobo que vai ser passado para trás, é o bobo que não tem importância, tá vendo? Tá pagando imposto, tá trouxa. Então, assim, essa cultura que a gente precisa mudar também, quando a gente fala dessa complexidade do sistema tributário. E tudo isso, quando eu falo, empurra as empresas nesse sentido. Então, a gente perde a competitividade sem sombra de dúvidas. Ou porque as empresas grandes têm que pagar ali 20 pessoas exclusivas, eu falo pagar 20 pessoas fora as consultorias, paga 20 pessoas ali para pensar exclusivamente, ou porque você está deixando de pagar, aí não tem arrecadação, ou porque as empresas do Simples não querem crescer, que são coisas também que eu já vi, aí faz conglomerado de Simples, um monte de empresas do Simples, das mesmas, aí põe lá tia, pra avó e tal, e um grupo de empresas do Simples. É surreal a situação, entendeu? Que a gente chegou nesse momento. Por isso que a gente tem que pensar de uma forma, como um todo, por exemplo. A gente chega na última declaração do presidente, vai ter o MEI caminhoneiro, até 300 mil reais. Meu Deus do céu, a gente fica ensandecido com uma coisa dessa, entendeu? Então, mais um balde, daqui a pouco ninguém tá andando. Então, assim, não é que eu tenho contra, os caminhoneiros não tem nada contra, não é essa questão, é a questão como a política está sendo feita, de resolver problemas pontuais, e é o que a gente vem repetindo há mais de 30, 40 anos, e não pensar no todo. Tá? Esse é o problema da coxa de retalhos que a gente tem. Alexandre, faz aí sua pergunta. Se quiser abrir o microfone e depois a gente encerra. Pronto, beleza. Boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. O governo, ele zerou, em tese, os impostos sobre combustíveis. Só que precisa ter a contrapartida, né? E agora existe a possibilidade de elevar os impostos sobre bancos para poder ser a contrapartida em relação aos combustíveis. Que tipo de distorção isso pode causar para a sociedade, por exemplo? Eu acho, aí é uma pergunta mais voltada para vocês mesmos, economistas, do que aqui para mim, né? Porque, analisando do ponto de vista unicamente tributário, o que eu acho é que o clima, né, de animosidade que foi criado em retorno a essa relação dos combustíveis, que é uma relação muito perigosa que o governo está cedendo, que a gente já viu isso funcionando com os grandes setores no passado, e a gente já viu que não funcionou. Qual que é o impacto? Isso, de qualquer forma, vai chegar no consumidor. Então não é uma questão que, vou zerar aqui, vai ficar mais barato o frete, mas hoje as instituições bancárias também, eles não vão ficar com isso sozinhos. Eles não vão arcar com essa conta sozinhos. Então, aqui é mais tirar de um santo para vestir outro. Não vai resolver o problema. Quando a gente, por exemplo, tem que pensar na situação muito mais na origem, muito mais como um todo. Por exemplo, a gente aí está, por exemplo, agora pressionando a questão dos governadores com o ICMS, que o ICMS sobre combustíveis é altíssimo. Aqui em Minas a gente fala de 31% na gasolina, 15% no diesel. Não é baixo, é um imposto alto. E é um imposto que incide não sobre o valor da bomba, que é o que o Bolsonaro está indignado. Ele incide sobre o valor ao consumidor final. E é isso que ele está querendo mudar. Mas, de novo, a gente está, tratando sintomas ao invés de tratar a doença.
a gente vai resolver o problema aqui dos sintomas, e agora a gente já viu que é uma classe que ganhou muita força nos últimos 2 anos. O setor de transportes ganhou muita força para esse tipo de negociação desde que eles pararam o país 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? 3 anos já, né? Desde que eles pararam o país. Então, assim, eu acho perigoso lidar dessa forma, usar a tributação para lidar dessa forma. Bem, enfim, no finalzinho a gente sempre pede para o convidado ele indicar se você tiver algum livro, algum filme, algum artigo, seu próprio podcast, se você Eu tiver algum indico o meu. material. Olha, eu indico assim, é muito difícil falar, porque, de novo, eu sinto até falta disso e achei isso um nicho de mercado, estava até comentando com um colega, porque não existe hoje um livro de tributário para pessoas que querem entender o tributário sem ser tecnicamente. Então, se eu for te indicar o livro, vai ser aqueles livros de 1000 páginas com matriz de incidência e tudo mais, eles não vão querer saber sobre isso. Eu indico muito vocês procurarem, no YouTube tem muitas palestras, muitos seminários da professora Rita Della Féria. Ela é excelente, é uma portuguesa que estuda muita questão do imposto sobre consumo, tem vários artigos dela liberados, inclusive, no Google. O podcast, caso eu fico atrasada, eu não sou tão metódica assim, eu posto um dia, posto outro, enfim, estou sempre lá no podcast tentando esclarecer essas questões que são mais difíceis, mas de uma maneira mais rápida. Então, vocês podem procurar, tem no Spotify, tem um monte de lugar, é só procurar por Duquesa de Táxi, vocês vão conseguir encontrar. Tem no Twitter, onde eu sou mais ativa, e que ali eu consigo comentar em tempo real, né, as questões. Mas, assim, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, eu indico demais o livro do professor Sacha, do Sacha Calmon, porque ele tem uma visão que eu gosto muito, uma visão muito única, porque ele já foi auditor da Fazenda, ele já foi juiz federal, ele já foi, e hoje ele é advogado, então, assim, é uma visão de todos os lados, gosto muito dessa visão que ele tem, de uma maneira mais simples, mas é isso, eu acho que procurar conhecer. Agora, falar assim comigo, você tem algum livro que você indica, assim, de tributário para não tributário? Gente, eu não tenho, acho que eu vou ter que escrever. Já tem seu nicho, né? Eu vou ter que escrever. Quando eu for fazer o upload dessa live, eu coloco todo esse material para o pessoal, quando a gente for divulgar em grupo WhatsApp, no Instagram do Centro Acadêmico. Enfim, muito obrigado, Duquesa, por estar aqui com a Eu gente. É muito agradeço. legal a gente conseguiu bastante gente assim de áreas próximas. É muito legal a gente ver isso, ter essas áreas que tem uma interseção muito grande, né? É isso aí E eu acho puxando muito um importante, pouquinho. igual eu falei, o único jeito da gente fazer esse assunto ficar mais popular porque entre os economistas, entre a gente que é tributarista, entre a própria sociedade, explicar todo mundo, para todo mundo entender o tamanho do problema e começar a pressionar para ter uma mudança. É. Então, enfim, obrigado por todo mundo aí que participou. Depois a gente coloca isso nas redes sociais do Centro Acadêmico. Uma boa noite para todo mundo, viu? Boa noite, gente. Até mais. Tchau. Tchau.